bem mais, assim, chocada. Vem o terceiro, colore o céu inteiro de cores, a gente fica, tipo, tem vezes que tem formatos e desenhos, a gente fica, tipo, todo chocado. O, o segundo, o terceiro, ele meio que anulam os primeiros, assim, a gente fica tão, tipo, uau com os terceiros, os depois, tão, que os anteriores acabam ficando mais leves, acabam perdendo aquela força que ele tinha na hora que foi. Assim, tem, por exemplo, alguém ganhou na loteria 1.000 shekel. Fica todo feliz, conta para os amigos, conta para os familiares. Semana seguinte, ele ganhou 1 milhão de shekel. Ele vai ficar, claro, muito feliz, vai agradecer a Deus, vai ficar... E aí aquele primeiro que ele ganhou 1.000, ele não vai nem mais contar, porque tipo, 1.000 para 1 milhão já é tão, né, tão distante, então tipo, ele acaba esquecendo daquilo que ele ganhou 1.000 antes. Então o ponto é, quanto maior a salvação, quanto maior essa expressão de coisa grande, sim, a gente acaba esquecendo as coisas menores. Então, na Geulah que a gente teve de Mitzrayim, sim, a gente tem, não está escrito no Pasuk que a gente tem que lembrar isso todo dia. Sim, a gente tem que lembrar da saída do Egito. E a Gemara aprende Kol Yemei Chayecha vem trazer que Leavi et Yemot HaMashiach. Também na época de Mashiach, a gente vai ter que lembrar da saída do Egito. A pergunta é por que a gente vai ter que lembrar da saída do Egito na época de Mashiach, a saída do Egito? Está escrito que na época de Mashiach vai acontecer tantos milagres que vai ser Nun Niflaot, o Arizal fala Nun Flaot, é 50 vezes maior do que teve os milagres na saída do Egito, com as pragas, a abertura do mar, vai ser a saída da gente agora na nossa Geulah. Então, por que quando chegar a Mashiach a gente vai ter que falar sobre a saída do Egito? Já vai ser tão ultrapassado, né? A gente já viu coisas tão maiores. Essa é a segunda pergunta. Agora, então, vamos primeiro de tudo entender qual que é o inhá da noite do Leila Seder, sim? E qual que é a grande importância do Hag de Pesach, de forma geral. Então, a história de Am Israel é a história famosa, assim. Avraham Avinu teve um filho, Yitzhak, depois Yitzhak teve Yaakov teve Yosef acabou parando no Egito, e de lá, depois de vários anos, ele virou quase o rei de lá, sim, e o vice-rei. E depois que teve fome na terra de Israel, Am Israel veio para o Egito, encontrou o seu irmão, e aí ele deu para eles dinheiro, e deu para eles uma terra, e eles viveram lá durante vários anos, até acabarem morando lá e estabelecendo lá, como se fala, e ficando lá durante vários anos, mais de 230 anos eles acabaram morando lá. Assim Am Israel chegou no Egito. E se acostumaram com lá, e já ficaram parte lá dos egípcios. Nem tudo eles se misturaram, tinha coisas que não, mas de forma geral eles eram meio que já estavam na terra do Egito há tanto tempo que acabavam esquecendo da terra de Israel e da grande importância de Am Israel na terra de Israel. Agora, passou vários anos, então Deus viu o Matzav, e aí foi a história famosa da escravização, assim, que Paró fez. E durante vários anos Am Israel ficou lá escravo, sendo no Egito. E aí depois, no final das contas, Am Israel acabou rezando para Deus. E depois de 200 e poucos anos, Deus mandou Moshe Rabbeinu, salvou o povo, saímos do Egito. E nessa noite que a gente saiu do Egito é a noite do Leila Seder. E por isso todo ano, até hoje, a Torá fala para a gente lembrar dessa noite que a gente saiu de lá e agradecer a Deus pelos grandes milagres que Ele fez na saída do Egito. A gente transmite isso para os filhos e filhos para os filhos, assim para ser para sempre. Essa é o motivo da festa de Pesach, sim? Lembrar da saída do Egito, resumindo. Agora, se é assim, se o motivo principal é para poder lembrar da saída do Egito, então é interessante notar que tem pessoas que não acreditam em Deus, sim? Eu pesquisei há pouco tempo atrás no ChatGPT, perguntei quantas pessoas acreditam em Deus no mundo. Aí ele falou, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, certo? 1 bilhão e pouco não acreditam em Deus.
fiquei chocado, 1 bilhão é muita gente. Pensei que, tipo, cristianismo, muçulmano, a maioria do mundo, todo mundo acredita em Deus. 1 bilhão. Aí depois eu percebi que 90% é da China. E China tem 1 bilhão de pessoas. Então, tipo, então a China e o Japão são os países que menos acreditam em Deus. Mas de forma geral, fora a China e o Japão, Índia também, fora toda a maioria do mundo acredita em Deus, sim. E eu fiquei pensando, qual que é o motivo que alguém não acreditaria em Deus? Acreditar em Deus é uma coisa que ele acha que não é uma coisa lógica, certo? É uma coisa que eu não entendo, você não compreende porque, como acontecem coisas, milagres, como existe uma força maior do que eu, viria desse tipo de pensamento. Mas se a gente pensar e perceber que a lógica ela vem por causa da realidade e não ao contrário. Por exemplo, se há 100 anos atrás, ou até 50 anos atrás, eu falasse que dentro de um pedacinho de 5 centímetros tem como colocar milhares de informações, sim, milhares de livros, milhares de vídeos e conteúdos, tipo, todo mundo ia falar, não, é impossível. Hoje em dia todo mundo sabe, existe o pendrive, cabe tudo lá, e todo mundo entende isso. Por quê? Porque a realidade é ela que fixa a lógica, não ao contrário. A gente entende porque é assim no mundo, mas eles, quem não acredita em Deus, eles falam, não, eles têm a lógica deles, eu não acredito, eu não acho que é verdade, e aí fica aquela coisa, tentando entender a realidade do mundo. Só que era para ser exatamente o contrário. A realidade, a gente viu, teve a história da saída do Egito, Deus existe, tirou a gente de lá, mostrou quem Ele é, e a gente só não quis aprofundar nisso e saber disso. Então, tipo, a lógica, ela sim vem por causa da realidade. Para deixar mais claro o que eu estou querendo dizer, vou contar uma história que aconteceu com Rav Salim Salanter, um rabino há mais ou menos 100 e poucos anos atrás. Ele foi quem fundou a Tnuat Mussar, o movimento de Mussar nos últimos anos. E uma vez ele ficava várias vezes numa arsânia, uma pousada, que ele ficava lá perto de Jerusalém. E ele percebeu que uma vez o Balabait, lá, o dono da pousada, ele acabou diminuindo em nível espiritual. Eu não sei como ele percebeu exatamente, mas ele percebeu por algum motivo. E aí ele perguntou assim, com adinut, assim, com delicadeza, perguntou o que está acontecendo, está tudo bem? E aí ele explicou, não, então, veio um tempo atrás aqui um cara que ficou aqui na minha sala, na minha pousada, e ele era kofer. Sim, kofer é alguém que é 100% contra a Torá, não acredita em Deus, e vai bem contra, não é que ele não está nem aí, ele vai bem contra a Torá. Esse kofer falou, olha, quer que eu prove que não existe Deus, e que a Torá é falsa, que é tudo falso? Ele pegou um porco, cozinhou, e ele falou, eu vou comer e vou engasgar e morrer. Ele falou assim, e comeu o porco. E não aconteceu nada. Aí ele falou, então, galera, não existe Deus, não existe Torá, não existe mitzvot, relaxem, é isso aí. E o Balabait, ele realmente acabou um pouco aqui caindo nessa, e ele, como se fala, mexeu nele, no nível de emuná do dono dessa pousada. Aí o Salam Salanter ouviu essa história e, ok, não queria julgar, sabe, meio que ficou quieto assim, deixou rolar. Passou umas horas depois, a filha desse Balabait, a filha desse dono da pousada, chegou assim toda fofinha depois da escola e chegou, pai, hoje eu fiz um show de violino e recebi a minha teudá, um certificado de Tztainut, de destaque, sim, que eu fui muito bem no show e todo mundo gostou de mim e tal, o pai todo feliz e tal. Aí o Salam Salanter chegou assim pra ela e falou, pode tocar um pouco aí pra mim? Pra eu ver se você é boa assim mesmo? Aí ela ficou um pouco intimidada assim, ela falou, qualquer pessoa que agora me questionar, eu tenho que provar que eu sei, eu ganhei uma teudá, ganhei certificado, eu sou bom, ela falando. Virou o Salam Salanter e falou pro dono da casa, Deus não precisa provar para qualquer pessoa, para qualquer kofer, para qualquer pessoa que não acredita em Deus que Ele existe. Ele já provou o suficiente, ele já ganhou o certificado dele. Na saída do Egito, Am Israel, ele viu, ok, Deus existe, Deus ele sustenta o mundo,
Deus, ele é quem faz a natureza e os milagres. Ele é quem comanda tudo. Ele comanda na água, no sangue, nos animais, nos sapos, em todas as pragas. Deus foi mostrando que ele comanda todas as forças da natureza. Então ele já recebeu o certificado. Ele não precisa mais agora ficar mostrando para cada um. O show já foi. Ele já fez um grande show na saída do Egito. Assim respondeu a história Missananda. E realmente essa história é bem forte porque ela responde a nossa pergunta. A gente perguntou assim, por que várias mitzvot a gente tem que lembrar a saída do Egito? Shabbat, Tefilin. Decorar não tem nenhum queixa com a saída do Egito. Mas a resposta é sim. Zecher Yetziat Mitzrayim, que a gente fala toda hora no Shabbat e no Kiddush, a gente fala várias vezes essa frase, Zecher Yetziat Mitzrayim, Zecher Yetziat Mitzrayim, é para poder colocar na gente mesmo, sabe, leardir esse ponto, fortificar esse ponto, que Deus já deu o seu show. Deus já fez já ganhou o seu certificado, e todo ano a gente transmite isso para os nossos filhos. Não tem por que se perguntar, não tem por que se preocupar. O certificado já tem, o show já foi feito. Só transmitir isso de pai para filho, de filho para filho. É assim transmitindo nesses últimos 3.300 e poucos anos, desde que é da saída do Egito, para poder ficar claro esse ponto. Que não tem com que a gente se preocupar e começar a se questionar. A gente não é o primeiro que entrou nessa maratona de Am Yisrael, a gente já está aqui há 3.000 anos, e não tem com que ficar preocupado. É só seguir o que o seu pai falou e o pai do seu pai falou, e assim todas as gerações foram assim. Uma história forte que eu vi aconteceu no campo do Holocausto, não sei exatamente o nome do campo, Bergen-Belsen, alguma coisa assim? Bergen-Belsen. E lá tinha um rabino chamado Israel Shapira, se não me engano. E ele reuniu uns judeus no meio do campo e falou, gente, hoje à noite é Pesach. E eles não tinham circunstâncias nenhuma de fazer maror, não tinha nada. Mas eles falaram, a gente precisa fazer um Leila Seder, mesmo sem ter nada, sim? Fazer com o que tem. E assim a galera que estava lá, eles se reuniram num lugar clandestino, assim, sentaram lá durante a noite. Ele começou a falar a Agadá de Kor, sim? Ele sabia, foi um grande rabino antes do Holocausto. E eles trouxeram alguns pedacinhos de pão que eles tinham, e nisso comeram no lugar da matzá. E aí, quando o rabino começou a contar da história da saída do Egito, ele chegou na parte que ele falou que a gente era escravos e saímos. Aí nessa hora ele começou a chorar muito, e todo mundo que estava lá começou a chorar. Foi uma grande lágrima que aconteceu lá naquela hora, que todo mundo estava se reconhecendo, assim, estava todo mundo se sentindo naquele momento. A gente está no meio de uma escravização muito pesada, e talvez pior do que foi no Egito, e está bem difícil, e a gente só espera uma coisa, sair daqui, que nem que a Yisrael saiu do Egito, assim. E foi um momento muito especial naquela hora, e a gente vê a força de Am Yisrael, mesmo em momentos tão baixos e difíceis e complicados que a gente passou. A noite de Leila Seder a gente continuou fazendo. Então não vai ser agora que a gente vai começar a discutir e se preocupar. Não, talvez Deus não existe, talvez Deus não é assim, talvez não é assado. Sempre foi assim, todo mundo fez assim, e Deus já deu o grande show que ele precisava ter feito, e ele já mostrou o grande momento dele. E por isso a gente responde também a segunda pergunta que a gente perguntou: por que na época de Mashiach a gente vai precisar falar da saída do Egito? Na época de Mashiach vai ter milagres muito maiores que a gente vai ver. Resposta: porque a saída do Egito foi o momento que Am Yisrael nasceu, foi o momento que Deus mostrou quem ele é, foi o momento que Am Yisrael virou o povo de Deus, o momento que Deus tirou o povo dentro dos outros povos. Então, mesmo na época de Mashiach a gente vai precisar lembrar da saída do Egito, como foi o grande momento que Deus se revelou, e a gente agradecer esses milagres para Ele, mesmo naquela época. E por isso, a grande mitzvah de Leila Seder é transmitir para os filhos para os filhos, deixar muito claro esse ponto da Leila Emuná, a noite da fé. A gente tem que transmitir para os filhos. A matzá, está escrito que a matzá é o pão da fé, assim, a gente come
e da emuná em Deus, sempre se lembrar desse ponto, de transmitir para os filhos a grandeza de Deus e como tudo isso foi feito dessa maneira para que até hoje em dia a gente continue fazendo o Seder e continue se lembrando da saída do Egito. Para finalizar, está escrito na Gemara que Benissan Nigalu, Benissan Aterim Leigael. Em Nissan a gente foi a primeira salvação, a primeira Geulah, e Benissan vai ser a última salvação. Agora, se vai começar a Geulah em Nissan, ou se vai acabar em Nissan, o Gaon Divino fala que vai Tchiat HaMetim vai ser em Nissan, isso a gente não sabe, mas a gente sabe que Nissan certeza vai ter a ver com a Geulah. Nissan certeza vai ser um mês com grandes e grandes milagres. Nissan vem da palavra Nes, sim, de milagres, e é um dos meses mais elevados no ano. Por isso que a gente tem que aproveitar essa noite de Leil Seder, de se lembrar da saída do Egito e transmitir para os filhos e não esquecer de agradecer a Deus, como que a gente faz no final da Haggadah, o Alel e o Nirtzah, que é agradecer a Deus pelos milagres que Ele fez e esperar os milagres futuros que vai vir na nossa Geulah Shlema em breve em nossos dias. Amém.